O Flamengo tem a melhor defesa do Brasil em 2024. Em jogos oficiais, sob o comando de Tite, não sofreu gols. Rossi não teve que buscar a bola no fundo das redes nenhuma única vez. O time só sofreu 7 finalizações no alvo. E também, de acordo com o levantamento feito pelos jornalistas do GE, Fred Gomes e Thiago Lima, Tite, num recorte de 20 jogos, os primeiros 20 jogos, comparando com os outros técnicos que estiveram no Flamengo de 2019 para cá, é o que tem a melhor defesa. 12 gols sofridos. De fato, o Tite é um treinador que sabe montar um time que se defende bem, um time equilibrado. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Será que essa questão defensiva tem a ver só com a parte tática? Será que tem mais alguma coisa? Vamos descobrir que segredo que tem por trás desse Flamengo tão forte defensivamente? Convido vocês a deixarem um like nesse vídeo, que é muito importante para a gente que produz conteúdo. De fato, o like ajuda o YouTube a recomendar esse conteúdo para mais gente, ajuda o canal a crescer consequentemente. Se inscreve no canal também se você não for inscrito, que também ajuda o canal a crescer. Eu vou rodar a vinheta muito rapidinho, vocês já sabem que é muito rapidinho. E na volta, vamos falar de tática? E aí, deixaram o like? Bom, quero convidar vocês também a virarem membros do canal, tá? A comunidade aqui de membros do canal está crescendo bastante, então não perde tempo, vira membro do canal, tem um botãozinho aqui, seja membro, tem também o link na descrição. Ofereço em troca para os membros benefícios muito legais, tem o grupo de WhatsApp, tem a transmissão tática em que eu, em tempo real, durante os jogos do Flamengo, no canal de WhatsApp, faço os meus comentários, e é uma experiência que você não vai ter assistindo a televisão, assistindo a transmissão, porque nem é da linha editorial, né, das TVs, de quem transmite os jogos no YouTube, enfim, né, falar tão profundamente sobre o jogo, sobre a parte tática, né? Eles não têm como falar tão profundamente sobre a parte tática. Então você vai ter uma experiência diferente na transmissão tática, onde de fato eu vou abordar de forma mais profunda a parte tática do jogo. Você está aqui no canal falando de tática, com certeza porque você gosta da parte tática do jogo. Então não perde tempo, clica aqui em Seja Membro e vem para a nossa comunidade de membros, que está cada dia mais legal, tá? Vamos falar então agora sobre esse aspecto defensivo do Flamengo que chama atenção. Eu fiz um vídeo recente sobre o que está dando certo, falei sobre o bloco alto, né? E falei sobre algumas situações que precisam de alguns ajustes, tá? Então, agora eu quero abordar uma outra situação, um outro aspecto que envolve parte tática. Obviamente, a gente vai falar aqui de aspectos táticos, mas também envolve alguns aspectos que vão além da parte tática. Então, vamos lá, vamos para o conteúdo. Então, pessoal, a abordagem aqui é o seguinte. Eu falei um pouquinho sobre como o Flamengo tem sofrido um pouquinho mais de contra-ataque do que deveria, né? O Flamengo poderia estar sofrendo menos contra-ataque se tivesse com a pressão pós-perda um pouquinho mais ajustada. De fato, está precisando ajustar um pouquinho mais, muito erro de passe que acaba resultando em contra-ataque. Então o Flamengo tenta pressionar pós-perda e quando não consegue, o que acontece? Tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. É isso aqui, ó. Olha só como é que o time corre para trás muito rápido. Já tem 4 jogadores envolvidos nessa transição defensiva, todos correndo muito rápido para trás. A gente está vendo aqui o Alan, o Wesley, o Fabrício Bruno, o Ayrton Lucas e a frente da área completamente protegida também. É um time que defende muito aqui essa região vital do campo, né? Afinal de contas, a baliza está ali naquela direção. Você precisa defender a frente da área, precisa defender o funil. Então, o Flamengo está numa situação de 5 contra 4. O Davi Luiz demorou um pouquinho mais para correr para trás, mas já está envolvido aqui com essa transição, já está atrás da linha da bola. E o Flamengo bem protegido aqui, numa vantagem numérica, né? 5 contra 4, obrigando aqui o atleta do Volta Redonda a fazer essa finalização aqui de longe, né? Vamos ver aqui mais um contra-ataque que o Flamengo sofre. Não conseguiu pressionar para as perdas. O time adversário começa a progredir. E olha aqui o perfilamento corporal. Olha como é que esses jogadores já estão correndo para trás muito rápido. Viram muito rápido essa chavinha aqui, tá? E aí o Flamengo começa a se defender da transição. O Pulgar tenta fazer essa abordagem aqui. Não consegue fazer o desarme. E o Flamengo mais uma vez vai se colocar numa situação aqui de vantagem numérica. Depois que a transição ofensiva já transcorreu, já progrediu. Então é importante ressaltar que quando o time adversário avança e começa a se aproximar da baliza do adversário, o Flamengo tem vantagem numérica novamente, 6 contra 3. Rafa, você falou que ia abordar um tema que ia além da tática, você ainda não falou o que é isso. Eu vou falar sobre isso já, tá, gente? Por enquanto, concentrem-se aqui. Mais uma vez o Flamengo em vantagem numérica, 6 atletas do Flamengo contra 3 do Volta Redonda, tá? Tenho alguns exemplos a mais aqui para mostrar para vocês, tá bom?
Para a gente não ficar só no jogo contra o Volta Redonda, a gente vai falar do jogo contra o Botafogo, por exemplo. Aqui o Flamengo tentando pressionar, o Botafogo consegue sair dessa situação aqui de pressão, consegue tirar a bola dessa zona de pressão. O Flamengo tem nesse momento aqui, ó, 6 jogadores à frente da linha da bola, tá? Na hora que essa transição ofensiva do Botafogo progredir, olha o que vai acontecer. Olha só o Flamengo já correndo para trás, protegendo a área. E aí, olha só a situação aqui, ó. Superioridade numérica dentro da área, nessa área vital aqui. O Flamengo está com 3 jogadores já próximos da baliza, próximos dessa área central aqui, dessa área vital do funil. Se você for olhar para a grande área de uma forma geral, tem 4 atletas do Flamengo contra 3 do Botafogo. Então o Flamengo aqui protegido, tá? E aí o cruzamento bate aqui, o Fabrício Bruno tira esse cruzamento, afasta essa bola. Agora a situação contra o Vasco, né? Assim que o Flamengo começa a entender que a pressão pós-perda não aconteceu, que não houve um desarme, que não houve uma interceptação, que não houve sucesso nessa primeira abordagem, olha como é que o Wesley já corre para trás. Olha o Varela também aqui improvisado nesse jogo, né, de lateral esquerdo, correndo para trás também, o perfilamento corporal desses atletas. E olha o que vai acontecer aqui em seguida, tá? Acho que vai conseguir fazer o passe, o Paia consegue driblar aqui o Wesley até cai aqui nesse lance. E olha o De La Cruz muito atento para fazer essa cobertura, né? Se o meu companheiro foi driblado, eu preciso fazer essa cobertura. Já aborda, já faz até aqui a falta tática, que é algo que o Flamengo tem começado a fazer um pouquinho mais ultimamente, que é algo que eu cobro. Eu acho que o time precisa fazer mais e vem começando a fazer um pouquinho mais. Eu acho que de fato tem que fazer. Não precisa ser violento, não precisa machucar ninguém, mas de fato às vezes tem que parar a jogada. Eu sou muito a favor, tá? Olha essa outra transição defensiva aqui. O Gerson cai, erra esse domínio, a bola fica com o Vasco também. Olha só como é que o Pedro e o Cebola vão correr para trás aqui para poder recuperar e para poder, inclusive, fazer a cobertura do Gerson. O Gerson tá caído ali, eles sabem que eles precisam fazer essa cobertura, correr pelo companheiro, né? Então, tanto o Pedro quanto o Cebola, ó, vem correndo aqui para poder proteger essa transição ofensiva do Vasco. E aí o Flamengo fica numa situação de novo de 7 contra 4, né? Então, quando a bola começa a se aproximar da baliza do Flamengo, quando começa a se aproximar de uma região mais perigosa, o Flamengo sempre está com superioridade numérica, tá? E isso faz muita diferença, gente. Isso aqui, de fato, é uma chave aí para esse sucesso dessa defesa do Flamengo. Olha aqui, de novo, o Vasco tirando a bola da pressão, o Flamengo já com os atletas correndo para trás, olha o perfilamento corporal deles, todos com o corpo virado para trás, precisam recuperar as costas, precisam, de fato, gerar uma superioridade numérica na hora que o Vasco progredir. Olha aqui o perfilamento corporal também do Pulgar, posição de expectativa, joelho flexionado, tentando dividir aqui essa referência, tentando fazer uma gestão da desvantagem para deixar o adversário em dúvida. Todas as abordagens sendo feitas de uma forma bastante positiva. E aqui o Flamengo, mais uma vez, vai fazer a falta aqui com o Bruno. Nem precisava fazer essa falta aqui o Bruno. O Flamengo está com 6 contra 4. A situação está controlada. O Bruno até foi um pouquinho, eu diria aqui, inocente aqui, um pouquinho precipitado ao fazer essa falta e entregar essa situação de bola parada aqui para o Vasco. Nem precisava, né? Mas, mais uma vez, o Flamengo controlando a situação, né? Mais uma situação aqui de contra-ataque contra o Vasco. O Flamengo estava um pouco espaçado, de fato, a cobertura não chegou, demorou para chegar, mas olha só isso aqui. Assim que o Varela percebe que não vai conseguir desarmar, que não vai conseguir abordar, o que ele faz? Corre para trás. Preciso proteger a baliza, preciso proteger a frente da área. O Flamengo correndo para trás, se recuperando aqui, recuperando as costas. Olha só como é que a linha de 4 já está montadinha aqui. E olha aqui, ó. Mais uma vez, o Flamengo com superioridade numérica da frente da área, com o funil defendido, com o funil protegido, com 4 atletas aqui contra 2 do Vasco. É bem verdade que o Vasco poderia ter atacado com mais, mas aí já não é problema do Flamengo, né? O Flamengo, de fato, aqui protegendo muito bem a entrada da área, essa área vital aqui da entrada da pequena área, o funil. Mais uma vez, o Flamengo sendo muito eficiente nisso, tá? E aí, a gente já vai chegar na parte que vai além da tática. Não esqueci de falar sobre isso. Vou falar sobre isso na conclusão desse vídeo. Olha aqui o Arrascaeta correndo para trás e fazendo a cobertura do Wesley, né? O Wesley perdeu essa bola aqui, ele cai. Então, o Arrascaeta, na mesma hora, percebe que precisa correr pelo companheiro, precisa fazer essa cobertura aqui e vem aqui abordar, vem proteger aqui essa transição e o Flamengo consegue botar essa bola para escanteio, consegue botar essa bola para fora. Já vi aqui mais um contra-ataque, mais uma situação que o Flamengo está com 6 jogadores à frente da linha da bola. O que vai acontecer na sequência? Vai acontecer o que vocês já imaginam. O Flamengo não consegue abordar no primeiro momento. Olha o Bruno Henrique aqui, ó. Olha como é que ele dá um pique aqui para poder defender. Percebe que precisa fazer essa cobertura aqui.
que o Ayrton tá fechando lá pelo centro do campo, então ele precisa fazer o papel do Ayrton aqui, ele como ponta, como extremo pela esquerda, precisa fazer essa cobertura. E o time, mais uma vez, vai estar com superioridade numérica, 6 contra 3. Impressionante esse pique que o Bruno Henrique dá. A gente viu alguns jogadores dando piques, né? Percebem que precisam fazer essa recuperação das costas. A gente viu o Arrascaeta, a gente já viu o Cebola, a gente já viu o Pedro, a gente já viu diferentes atletas em diferentes contextos correndo para trás para recuperar as costas e não deixar que o Flamengo fique vulnerável aqui quando o adversário progride no campo de jogo. Bom, obviamente há uma orientação tática muito clara dos atletas correrem para trás após não conseguir fazer a pressão pós-perda. Existe de fato uma orientação para que haja uma superioridade numérica no campo de defesa, que o Flamengo esteja bem protegido, defendendo o centro da área, defendendo a frente da área, defendendo o funil, defendendo a sua baliza, bloqueando finalizações. Os jogadores muito comprometidos com correr para trás e não permitirem que o adversário esteja em superioridade numérica quando cheguem próximo da baliza do Flamengo. Isso tem a ver, obviamente, com a parte tática, né, gente? Mas tem a ver também com algo muito importante chamado gestão de grupo. O Tite é muito fera nisso. Convencimento, poder de convencimento, né? O Tite convenceu a turma lá de que é necessário correr para trás para que o time seja sólido defensivamente. Times que não sofrem gols não vão perder partidas, né? São times muito sólidos. Se você não toma gol, você vai pelo menos empatar o jogo. Então, o Tite convenceu esses caras disso, né? Ele é um ótimo gestor de grupo. Todo mundo vai correr pelo Tite porque sabe que ele tem potencial de fazer do Flamengo um time muito vencedor, muito competitivo. Então, tá todo mundo correndo pelo Tite. Ele consegue fazer essa gestão também de quem tá no banco não tá insatisfeito. O Tite, como vocês viram na capa desse vídeo aí, ele dá aula. Ele é craque em gestão de grupo, assim como ele é craque também em fazer times defensivamente sólidos. E essas duas coisas, elas andam juntas, né? Na medida que ele consegue convencer os caras de que eles precisam correr para trás, convencer os caras de que defender bem é muito importante, ele torna o time defensivamente mais sólido, e isso é bom para todo mundo, pro Tite, pro trabalho dele, para a torcida que fica satisfeita de não ver o time perder quase, né? De ver um time defensivamente sólido. Os próprios jogadores também entendem que isso é importante, então, de fato, o Tite está dando aula em relação à gestão de grupo e a deixar o time defensivamente sólido. Fechado? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Virem membro do canal, tá? Clica aqui no botãozinho Seja Membro, tem também o link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência, pela parceria. Até um próximo vídeo. Valeu, abraço e eu